E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica e mais um vídeo aqui sobre o conflito atual Israel-Palestina, os ataques de Israel ao território de Gaza, à faixa de Gaza. Então, deixa eu começar logo direto aqui. Meu nome é Pedro Renó, professor aqui do canal Parabólica. A gente tem conteúdo de tudo, de humanas que você tiver, se tiver interesse, que você pensar aqui. Tem história, filosofia, sociologia, geografia, história da arte e também atualidades, tá? Então já peço para vocês se inscreverem no canal e curtir esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer. A gente tem feito a cobertura aqui desse conflito e acho que é muito importante a gente dar continuidade nesse processo. Eu começo sempre todos esses vídeos, ou pelo menos a maioria, a gente começa passando o número de mortes da guerra. A gente não tem os dados oficiais de hoje, eu vou passar os dados de ontem, que possivelmente esse número, infelizmente, aumentou. Do lado da Palestina, contando Gaza e Cisjordânia, mas é mais Gaza do que Cisjordânia, o número de mortos já chegou a 12.882. 12.882 pessoas, mais de 5.000 crianças. Tá? Então, é um dado muito triste aqui, passando aqui para vocês. Do lado de Israel também é um dado triste. Em média, 1.405, 1.420. Há umas semanas atrás, Israel tinha mudado um pouco os dados, fez uma recontagem, falou que na verdade era 1.200. Vamos trabalhar com os números que estão sendo passados oficialmente, porque ainda há muita confusão nisso. 1.405 a 1.420, por ali, querendo ou não, é muita gente, já falei isso para vocês, eu sempre falo, mas o número está estagnado já há 4 semanas. Tá? Então, enquanto o número Gaza sobe diariamente, e sobe muito diariamente, centenas de pessoas morrem em Gaza. Em Israel esse número está estagnado. Isso tem a ver também com a proteção que Israel tem dado, também a questão do domo de ferro, que inibe foguetes, e também porque pelo poderio bélico do Hamas, que é bem menor do que o de Israel. Tá? Vamos lá, a notícia de hoje acabou de sair do Conselho de Segurança da ONU. Olha só que a gente tem falado aqui há um mês. Enfim, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, não com unanimidade, mas vamos lá, aprovou uma resolução que pede pausa humanitária. Vamos falar sobre isso aqui. Essa resolução foi feita pelo país Malta, no sul da Europa, e a resolução, o que ela pedia? Vamos lá, só para esclarecer aqui para todo mundo. 1. Pausas humanitárias para abertura de Gaza, para entrada de ajuda humanitária. Então não é um cessar-fogo, mas pausas humanitárias para entrada de água, comida, eletricidade e para ajudar principalmente as crianças. Esse pedido ele é feito principalmente por conta do número vergonhoso, é isso mesmo, de crianças que estão morrendo em Gaza, tá bom? Essa resolução então não pede um cessar-fogo, ela pede pausas humanitárias. Essa resolução foi criticada, por um lado, pelo Reino Unido, porque o Reino Unido falou que não houve nenhuma condenação do Hamas. Porém, ela também pede imediata libertação dos reféns de Israel que estão sobre os mandos e desmandos do Hamas, tá bom? Então, pausas humanitárias e, principalmente por conta das crianças, dos ataques de Israel, que são ataques violentos, são ataques que a gente já falou aqui, um massacre, um genocídio, uma limpeza étnica, e a libertação imediata dos reféns que estão sob cativeiro do Hamas, tá bom? Como é que foi essa resolução? 12 votos a favor da resolução, o Brasil votou a favor, inclusive, 12 votos a favor. Lembrando como é que funciona, é sempre bom explicar para quem está chegando agora. São 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. 5 deles são permanentes, eles ficam para sempre, e têm poder de veto. Então, se tiver um poder de veto, a resolução não passa. Os que têm poder de veto são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Tá bom? Esses 5. Os outros 10 são membros rotativos. A presidência, inclusive, também é rotativa. Para ser aprovada uma resolução, é preciso ter, no mínimo, 9 votos a favor
Nenhum poder de veto, nenhum. Não existe veto do veto, por exemplo. Foram 12 votos a favor, nenhum voto contra. Olha só, isso é muito difícil de acontecer. Então quer dizer que nem Estados Unidos, nem Rússia, nem Reino Unido, nem França, nem China votaram contra, também não tiveram utilizado o poder de veto, mas foram 3 abstenções. Abstenções aprova o que se tiver que aprovar ou reprova se tiver que reprovar. As abstenções foram feitas pelos Estados Unidos, a Rússia, que a Rússia tinha aquela proposta que a gente falou lá atrás, que a primeira proposta que foi feita pela Rússia no Conselho de Segurança, que é do cessar-fogo imediato, e uma abstenção do Reino Unido. Pronto, foi aprovada a resolução. Agora, já falam que foi demorado, foi tarde, porque já foram muitas vidas perdidas, mas qual que é a ideia, isso que eu acho que é importante, que acho que a maioria quer saber. O que pode ser feito a partir de agora que você tem uma resolução aprovada da ONU? A resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU não é simbólica. Então mostrou só o desejo das nações de quererem um cessar-fogo ou uma pausa humanitária. Não é simbólico. Ela funciona como uma regra internacional. Está dentro da questão do direito internacional. Significa que, de um lado, Hamas precisa se comprometer a soltar os reféns, e do outro lado, Israel tem que prometer as pausas humanitárias. Precisa prometer pausas, cessar-fogos momentâneos para ajuda humanitária e permitir essa ajuda humanitária, não fechar fronteiras de Gaza. Tá bom? Só que isso é muito na teoria. E na prática? Será que vai funcionar? Será que na prática a gente vai ter esse processo acontecendo? Porque a gente sabe que, principalmente do ponto de vista de Israel, mesmo, Israel já violou muitas propostas de Conselho de Segurança, inclusive a gente relatou aqui recentemente que ela falou, se pedirem pausa humanitária, não significa que eu vá fazer, tá? Então ela não se importa, mas é o que a gente vai ver daqui para frente, vai se importar ou não vai se importar? Até mesmo porque o seu grande aliado, que são os Estados Unidos da América, eles tiveram abstenção, com críticas, mas abstenção. Significa que, em tese, se aceita o resultado. Tá bom? Em tese, se aceita o resultado que foi votado. Para pausa humanitária. Lembra? Não é para cessar fogo. Então, qual que vai ser a postura de Israel? A gente vai relatar aqui o que vai acontecer daqui para frente. Mas e se não Israel, por exemplo, o Hamas não apoiam, não seguem a determinação do Conselho de Segurança da ONU? Isso pode implicar, inclusive, em relações internacionais, retirada de fóruns, retirada de congressos internacionais, sanções internacionais promovidas cá, porque não está respeitando. Mas tudo isso é muito na teoria, porque na prática, como é que fica? Eu acho que a gente precisa pensar agora, ver qual que vai ser também, além de ver a postura de Israel, ver qual que é a postura dos Estados Unidos agora que foi aprovada essa resolução. Se os Estados Unidos vai conversar com Israel, vai fazer uma pressão em Israel para as pausas humanitárias, ou ele vai se calar? Porque aí a gente não teria só um país em cima, não teria só um país burlando ao Conselho de Segurança. A gente teria mais de um país burlando o Conselho de Segurança, né? Tá bom? Então é isso. Tá dado o recado aqui para vocês. Lembrando que todos os links aqui de reportagens, todas as referências eu deixo aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!